Pessoal, beleza? Vocês estão vendo aqui a tela do meu PC. Eu não tenho costume de fazer react grande porque eu não tenho tempo. Eu trabalho pra caramba. Eu não vivo de internet, beleza? Então, assim, quem puder, quem tiver aí querendo ajudar o canal, segue, curte, comenta, compartilha essa parada aí com todo mundo, tá ligado? Aqui embaixo tem um link também que eu vou colocar aí, que é do mercado de afiliados lá, né? Onde tem alguns produtos a ver com eletrônica, celular, computador, coisa do tipo. Quem puder dar uma força aí, compra qualquer item lá que vocês vão estar me ajudando e não vão estar gastando nada além do que vocês já estariam comprando, tá? Deixa eu só subir um pouquinho aqui a câmera aqui, deixa eu ver. Beleza? Acho que agora tá melhor. E a parada é o seguinte, eu vou fazer o react desse negócio. Porque além de pessoas pedirem, é um assunto que me interessou, tá? Não sei nem por onde começar direito aqui, mas vamos lá. Vamos, vamos começar por esse vídeo aqui, tá? Essa mulher, MC Carol, pra quem ainda não sabe, ela é um MC carioca e ela foi assaltada há uns dias atrás aí, né? Enquanto ela tava indo pra um baile, tava indo trabalhar no baile, tá? Tava indo cantar. Um carro parou na frente do carro dela, desceu não sei quantos caras, com um fuzil na mão, apontou o carro, mandou todo mundo descer, levou o carro, o celular, levou tudo dela de noite no meio do. Deixou ela e a equipe dela de noite no meio do nada, sem nada. Né? Só faltou levar as roupas. E ela veio na internet, se pronunciou, comentou do assalto, tá? E beleza. Aí agora ela veio com esse outro vídeo e a partir daqui que eu realmente me interessei, né? Vamos lá. Vou dar play Fiquei aqui e já quase vou dois colocar dias duas sem vezes dormir, para não perder tempo. nessa loucura do que aconteceu. Consegui descansar um pouco, mas tá muito difícil para descansar. Porque eu sou uma pessoa, todo mundo sabe como é que eu sou. Eu sou uma pessoa que eu me preocupo muito com as pessoas. Primeiro me preocupo com as pessoas, depois me preocupo comigo. E a minha preocupação maior, gente, é tudo que a minha equipe perdeu dentro do carro. Todo mundo é de favela, todo mundo é pobre. Entende? O meu motorista, ele perdeu. O meu motorista, ele também é meu DJ, né? Ele faz os dois trabalhos. Ouve bem isso. Ela falando que todo mundo é de favela, todo mundo é pobre, tá? E que a preocupação dela é com as pessoas, tá? E depois com ela. Ela não se preocupa tanto com ela quanto com as pessoas que estão ao redor dela. Falou que o motorista, que também é o DJ, ou seja, o cara já tá fazendo dois serviços, mostra que o cara tá precisando, beleza? Às vezes ele é só DJ, às vezes só motorista, às vezes os dois. Nessa noite ele tava fazendo esses dois trabalhos. E ele perdeu o telefone dele, ele perdeu o instrumento de trabalho do show, né? A minha fotógrafa Ali, ou é uma picape, que é uma mesa de som com CDs e tal, coisas de música eletrônica, funk também, que é caro, uma boa, é caro. Ou é um notebook também, que um notebook bom para poder aguentar essas paradas é caro, tá? Celular, telefone, quem mexe com internet, quem mexe com música, tem que ser um celular bom, que é caro também, tá? O meu eu paguei 3.000 e não é bom perto desses caras normalmente que trabalham com essas coisas, tá? A gente tá falando de aparelho aí de 5, 6, 7, 10 mil reais, tá? Até mais às vezes. Mas vamos lá, vamos continuar. perdeu o celular dela de última geração. E ela também perdeu a máquina fotográfica dela, que é o instrumento de trabalho A dela. câmera E eu tô muito dela, preocupado com isso, perdeu a gente. máquina, A minha prima celular. perdeu o celular dela, também um celular novo. A minha maquiadora perdeu também o instrumento de trabalho dela, o celular dela. A gente Maquiadora teve também. um prejuízo de 100 mil reais, gente, pra vocês terem noção. A gente fala celular, né? Prejuízo de A gente 100 teve um mil. prejuízo de quase 100 mil reais. Entendeu? O meu Tá. carro, em algum momento o seguro vai cobrir, não sei se é 90 dias, né? Claro, vai pedir uma franquia, não sei quanto que é. Não tô preocupado com isso nesse momento. Não tô preocupado com o carro, beleza. Eu já entendi que não vão devolver o carro, mas a minha preocupação é com o prejuízo que a minha equipe teve, e a minha equipe tava só indo trabalhar comigo. Eles não têm culpa de nada. Tá certinha, tem que se preocupar com a equipe dela. Ela falou, pô, eu também, no lugar dela, eu também não teria conseguido dormir direito, eu também teria ficado em choque, eu também estaria preocupado com a minha equipe, com o prejuízo da minha equipe. Eu, no lugar dela, uma situação confortável financeiramente, ok? Eu estaria preocupado com a minha equipe. Beleza. Entende? Ninguém tem culpa disso, né, gente? Essa loucura que tá em Niterói, São Gonçalo, Rio de Janeiro, né? É, mas é isso, galera. Ninguém tem culpa disso, dessa loucura que tá em Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo. Ela tá falando que ninguém tem culpa. Ó, vamos ver se ninguém tem culpa mesmo. Anos atrás, eu perdi tudo numa enchente, como eu tinha dito.
Por coincidência, eu toquei nesse assunto essa semana, um dia antes do acontecido. Eu senti no meu coração de falar com o público. Porque tem muita gente que não conhece a minha história, não sabe o que eu já passei. E isso que eu contei foi só isso aqui, né? E no dia seguinte, acontece isso comigo, né? E aí, quando eu falei sobre a enchente, né? Quando aconteceu essa enchente, gente, eu perdi tudo. Eu perdi tudo que eu tinha. Fiquei zerada. E eu fui pra internet e fiz uma vaquinha na época. Eu não tive vergonha de pedir ajuda, tá? Mas muita gente riu, debochou, falou que eu tava falida. É isso, eu não consigo entender. Ó, vamos lá. Ela perdeu tudo numa enchente, é um desastre da natureza. É uma coisa que acontece. Às vezes pode ser evitado se um governo planejar bem, estruturar bem, analisar a estrutura da cidade, tem engenheiro ambiental, engenheiro civil, etc., para poder analisar isso. Mas, mesmo assim, ainda é possível de acontecer. É um desastre natural, a gente não tem como prever muitas das vezes. Então, assim, cara, se ela perdeu tudo numa enchente, sei lá quantos anos atrás, e fez uma vaquinha, mano, até eu ajudaria nessa vaquinha se eu tivesse condições ali. É triste, eu, quando era criança, passei uma parada de enchente. Mas assim, eu não vou ficar me vitimizando, porque, cara, pra mim, na minha cabeça, pelo menos, não sei pra minha tia, pro meu pai, pra minha mãe, se deu algum prejuízo, mas eu não lembro de ter dado prejuízo nenhum, né, tá? Eu lembro, assim, muita sujeira, muita lama, e eu lembro da correria da minha tia, das pessoas levando os móveis para andar de cima da casa, tá? Eu morava numa casa em cima, minha tia morava no andar de baixo, ela levando tudo dela que ela podia para minha casa, o que não dava para levar ela erguendo, tentando erguer para poder salvar. Então, assim, eu não lembro se ela teve algum prejuízo financeiro. Também porque foi uma enchente que, sei lá, teve 1 metro de água, não sei, não tenho certeza na minha cabeça, criança, muitos anos atrás, né? Mas assim, eu vi que sujou muita coisa, a gente ficou muitas horas sem luz, ficamos sem água, todo aquele desespero de você salvar os móveis, graças a Deus, creio eu que salvou tudo, pelo que eu me lembro, né? Então, assim, naquele local onde a gente estava não foi um ponto tão crítico, mas e outras famílias que não tiveram a mesma sorte que a gente? Então, assim, e outras famílias que não tinham para onde erguer uma segunda casa no andar de cima para poder subir, né, as coisas, né? Então, tipo assim, é triste. Não tem por que zoar que uma pessoa perdeu tudo numa enchente, num terremoto, num furacão, num incêndio. Cara, não tem porquê. Super Entender errado. por que, que um ser humano debocha de outro que perde as coisas numa enchente, numa É coisa que é sobre a ridículo natureza, né? o Força cara da que faz natureza, mas isso. isso aconteceu. Tá. Eu fiquei muito pra baixo, entendeu, gente? E anos depois, agora, hoje, eu venho novamente pedir ajuda. Eu criei uma vaquinha aqui pra ajudar a minha equipe, gente. Porque é muito dinheiro, eles perderam muita coisa. E eu tô, assim, desnorteada, sem conseguir descansar, preocupada com o instrumento de trabalho deles, entende? E, assim, já estão fazendo deboche com esse assalto. Eu já tô sabendo, eu tô sem telefone, mas eu já tô sabendo. Agora vamos lá. Ela canta músicas que fazem apologia ao crime organizado. Eu deixei algumas letras abertas aqui, eu vou dar uma pequena lida. Basicamente, as letras dela, que não são muitas, ou é baixaria, tá? Ou é apologia. Olha isso. Adoro vagabundo de radinho e de mochila. Bem, esse vagabundo de radinho e de mochila é o vagabundo que tá na base desses caras que desceram do carro na frente dela com o fuzil na mão e levaram tudo da equipe dela. É esse vagabundo de radinho e de mochila que fica ali no pé do morro com droga, olhando tudo, e quando a polícia vem, já grita para sair todo mundo correndo. Já dá o toque no radinho para todo mundo se esconder. É esse vagabundo de radinho e mochila que não deixa o vagabundo que desceu do carro de fuzil e apontou na cara dela e da equipe dela e levou tudo, ser preso. Tá entendendo? Pela polícia. É esse vagabundo de radinho e mochila que tá vendendo a droga no pé do morro para financiar todo o resto, para financiar o fuzil que aquele vagabundo que estava no carro da frente do carro dela, que apontou o fuzil na cara dela, tá entendendo? Tem. Se não fosse esse vagabundo vendendo a droga no pé do morro, esse cara também não teria esse fuzil, tá entendendo? Vamos lá. Olha essa outra aqui, tá? Vamos lá aqui, ó.
Vamos subir aqui, deixa eu ver. Pera aí. Não, aqui é os nomes das músicas dela. Que eu tô com a luz ligada aqui na cara, eu não tô conseguindo enxergar tão bem isso aqui. Ó. Tô usando crack, crack, tô usando crack, tô usando crack. Ó, larguei minha família, escola, parei com a maconha, tô usando crack, tá? No copo de Guaravita eu fico suave, maconha engorda, o crack é mais light, tá? Perder meus amigos, prostituir faz parte, tô usando crack. Essa música, ela não canta com tom de conscientização, tá? Ela canta com tom de apologia. Vamos lá. Olha essa outra aqui. Cadê? Joga no trap, no funk, Carol bandida de gangue, com a conta mais cheia do que barriga de gestante. Isso aqui, essas letras que vocês estão vendo, é apologia ao crime. Carol bandida de gangue, é apologia ao crime organizado, porque uma gangue é organizada, querendo ou não. Uma gangue está dentro de uma facção normalmente. As facções começam como gangues. E aos poucos vão se organizando, crescendo e se tornam facções, cartéis, etc. Então, assim, isso aqui é apologia a esses caras que desceram na frente do seu carro, senhorita MC Carol, e apontaram um fuzil na sua cara e na cara dessas pessoas que você se preocupa. Aí o pessoal que escuta esse tipo de música vem e fala: ai, mas isso é cantar realidade. Eu já morei em comunidade. Eu hoje não escuto mais esse tipo de músicas, mas já escutei. Não conheço tudo. Não. Sou bem leigo até certo ponto. Sou. Mas você quer ver a diferença de uma música que é a realidade para uma música que é uma apologia? Escuta uma música da MC Carol, por exemplo, escuta alguma música do Oruan, sei lá, desses caras aí que ficam dizendo que adora vagabundo, né, de radinho e de mochila, e escuta. Era apenas mais um Silva. Escuta, eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela que eu nasci. Escuta, Claudinho Bochecha. Tem outra música também, não lembro de quem que é agora, que conta a história de um garoto que vivia queimado de marca de cigarro que a própria mãe queimava ele e a mãe dele obrigava ele a ir pro sinal, pedir esmola, vender coisa no sinal, sei lá, para ele pegar aquele dinheiro, levar para casa e ela gastar tudo com droga. E no final da música, ele pega uma arma que ele encontra dentro da casa dele, enquanto estava tomando uma surra da mãe, aponta a arma para essa mãe, só que ao invés dele fazer o que ele gesticula que faria, o que ele faz? Ele aponta para ele mesmo e diz que ele prefere morrer do que ser que nem essa mãe. Essas músicas, nesses tons, cantam uma realidade dura das comunidades. Isso aqui é apologia, tá? Aí agora a gente tem o outro vídeo aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, ó. Olha o outro vídeo. Pessoal, esses dias a gente está recebendo muito trote, né? Mas graças a Deus, graças a algum anjo, falaram que o carro estava aqui na BR, a gente procurou tudo, achamos o carro, gente, achamos o carro. Graças a Deus. Tá um pouquinho sujo. Olha, graças a Deus encontraram o carro dela. Palmas, encontraram o carro. Agora o que a senhorita faz? Cancela essa vaquinha, vende o carro, tá entendendo? E compra o equipamento da sua equipe de novo. Vende esse carro e compra o equipamento para a equipe, ao invés de fazer vaquinha. Afinal de contas, isso que aconteceu com a senhorita e com a sua equipe, você também tem uma parcela de culpa quando você faz apologia. Aí agora, na hora de cantar, é bonito. Na hora de fazer apologia, é bonito. Mas na hora que a água bate na bunda, fica aí na internet fazendo draminha, pedindo vaquinha para ajudar os amiguinhos. Falando que pensa neles e que não pensa em você. Eu tô vendo.
Cancela a vaquinha, vende o carro e paga o material da equipe. Sabe o que é isso? É hipocrisia. E sabe uma coisa que me deixa nervoso? Eu não tô nem aí. Se você é de direita, se você é de esquerda, eu vou ser seu amigo do mesmo jeito. Eu vou respeitar a sua opinião, independente de você usar droga, de você beber, de você fumar, de você fazer isso, aquilo outro. Eu não tô nem aí. O problema é seu. Eu vou ser seu amigo, vou gostar de você do mesmo jeito, não tem problema nenhum com isso. Mas, quando a água bater na bunda, você vir fazendo drama, é hipocrisia. E hipocrisia eu não gosto, eu não suporto, eu tenho raiva de pessoas hipócritas. Cada um tem que assumir com as suas responsabilidades. Então cancela essa vaquinha, vende esse carro, paga o que você tem que pagar pro pessoal da sua equipe, entendeu? Faz shows e, sei lá, se vira. Larga a mão de ser hipócrita e larga a mão de ficar cantando essas merdas. Coloca a mão na consciência e canta a realidade de uma forma decente. Porque quando você faz apologia a um crime, você mostra para aquele garoto, que é criança, que está lá na favela, que está ouvindo a sua música, uma glamorização da vida de marginal. Aí aquele garoto que hoje tem 8 anos, 6 anos, daqui 10 anos, 6 anos, ele vai estar em um outro carro, com outro fuzil na mão, apontando para uma outra pessoa, para um outro MC, entendeu? E fazendo a mesma coisa. E talvez essa outra pessoa não tenha a sorte de sair viva. E tudo pode ter começado pelo gatilho de escutar as suas músicas fazendo apologia. As suas e dos seus amigos aí também. De toda essa renca que faz esse tipo de música. E eu já tô puto, não vou terminar de ver os vídeos, não tenho pingo de paciência, não tenho um pingo de saco pra esse tipo de coisa. Quem quiser aí, segue, compartilha, curte essa parada, eu não tô nem aí. Pistolei, tô puto, tchau. Ah, chega.